Olá, queridos alunos e professores! Estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar agora o número e nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 6, com o objeto de conhecimento, as políticas ambientais no Brasil, com um detalhamento, unidades de conservação, corredores ecológicos e zoneamento ecológico econômico. Então, vamos lá dar início à nossa aula. O Brasil, ele é um país riquíssimo em biodiversidade. Fauna e flora são abundantes em nosso território. E a gente precisa de políticas públicas que criem espaços que possam proteger a natureza como um todo. Para isso, então, o Brasil, as políticas do Brasil acabaram criando essas áreas que nós vamos conhecer. A primeira como unidades de conservação, que são áreas criadas para proteger a natureza. Também temos os corredores ecológicos que ligam essas áreas, ou seja, ele vai unir uma unidade de conservação a outra unidade de conservação, permitindo então que os animais possam então se espalhar, circular de um ambiente para o outro, assim como as plantas podem então aumentar a sua área de presença. E por fim, a gente vai ter então o zoneamento ecológico econômico. Ele vai ajudar a planejar o uso do território de forma equilibrada. Então, através do zoneamento ecológico econômico, a gente consegue definir qual área, o governo realiza uma análise daquele local. Ali é melhor para plantar, naquele local é melhor para morar, ali é melhor para o desenvolvimento das atividades econômicas. Então, o zoneamento é isso, ele vai zonear, vai criar regiões para que essas atividades possam ocorrer. Mas tudo bem, vamos com calma, porque a gente vai verificar com mais detalhes cada uma dessas áreas criadas, começando pelas unidades de conservação. Então, as unidades de conservação, elas são legalmente instituídas, ou seja, não é qualquer pessoa que pode criar uma unidade de conservação, ela tem que ser instituída, ela tem que ser criada pelo poder público, nas suas 3 esferas. Então, o poder municipal, o poder estadual e o poder federal podem criar áreas de unidades de conservação. Isso porque é garantido pela Lei 9.985 do ano de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei do SNUC. E a gente vai ter uma divisão, uma classificação das unidades de conservação. Vão existir 2 grupos. Vão ter as unidades de conservação de proteção integral e também vão ter as unidades de conservação de uso sustentável. Neste mapa agora, que a gente vai analisar um pouquinho, tenho aí nessa imagem colorida a área da Amazônia Legal. Então, são 9 estados, do território brasileiro que estão aí. Essas áreas com verde mais claro são as unidades de conservação estadual, ou seja, é o Estado, o governo estadual, que gerencia, que administra, que gere essas áreas. Enquanto as de verde mais escuro é de poder federal. Então já vão ser o governo brasileiro que vai estar comandando, administrando, gerindo essas áreas. O que é importante colocar, que a gente vai ver mais para frente, é que existe, por exemplo, o Parque Nacional, mas também pode existir um parque estadual ou um parque municipal. Da mesma forma, a gente vai ver outras categorias das unidades de conservação que, dependendo da esfera administrativa, ela vai ter uma denominação diferenciada. Mas o que eu quero ainda chamar a atenção de vocês para esse mapa é essa grande mancha cinza que eu tenho aqui na parte colorida. Vocês conseguem visualizar, talvez com um pouco mais de atenção, visualizar uma grande linha preta. Essas linhas pretas, elas correspondem ao que seriam as estradas, as rodovias que passam em alguns lugares. Eu não tenho como aqui colocar para vocês todas essas áreas, tá? Mas é só para vocês terem uma ideia. Vocês conseguem visualizar que essa mancha verde, ou essa mancha cinza, neste mapa, representa o desmatamento que ocorreu até o ano de 2015 e a presença das estradas?
Então a gente consegue entender que aonde tem estradas, há um maior nível de desmatamento. Se a gente puder também analisar aonde está a maior parte das unidades de conservação, a gente consegue também compreender que elas ajudam a preservar e a conservar esse território. Então é muito importante para a preservação e conservação do meio ambiente as unidades de conservação, a fim de tentar diminuir o nível do desmatamento que a cada ano parece que está atingindo novas áreas e está aumentando. Vamos falar agora sobre essas duas classificações, quanto à proteção integral e a de uso sustentável. As unidades de conservação de proteção integral vão ter o objetivo básico de conservar a natureza, por meio do uso indireto dos recursos. Esse vai ser o grande diferencial para as de uso sustentável. O uso é indireto, isso quer dizer que há pesquisa naquele local, mas que nenhum recurso daquela unidade de conservação será extraído. Então, o que se pode fazer naquele local? Pode-se realizar uma visita, uma visita de cunho educacional ou de cunho científico, e ainda pode até haver também as atividades recreativas, como o ecoturismo. Então, repara aí que essa palavrinha eco, vai trazer a ideia de preservação, de conservação, mesmo conhecendo aquele ambiente, se indo até aquele local. E a diferença, como eu coloquei para vocês, a extração e a comercialização de recursos naturais são proibidas. Não vai haver nenhuma espécie de extração e comercialização nas unidades de proteção integral, tá? O que a gente vai verificar que é diferente nas de unidades de conservação de uso sustentável. Olha lá, conciliar o uso de parte dos seus recursos com a conservação da natureza. Aí sim, tanto é que pelo nome, uso sustentável, eu vou usar, eu vou extrair, mas eu tenho que extrair isso de forma sustentável. É por isso que com a extração e a comercialização só pode ocorrer de maneira sustentável com a existência de um plano de manejo. Então, como é que vai ser realizada essa extração? Como será realizada essa comercialização? Quais práticas serão colocadas ali nessa área para que aquele local que teve a retirada de seus recursos naturais não sofra grandes impactos ambientais? É uma coleta de frutos? É a extração da seringa? É a coleta da castanha? O que ali é desenvolvido que pode ter um plano de manejo aonde a extração irá ocorrer, a comercialização daquele produto sairá dali, mas tudo acontecerá de forma sustentável, É um plano de manejo que vai ter vai dar essa informação para que se consiga, então, extrair corretamente esse recurso e possa haver a comercialização. Isso acaba facilitando a vida das comunidades extrativistas. Então, as comunidades vão morar nessas áreas onde vão se extrair esses recursos, mas através do plano de manejo, levando então renda, uma fonte de renda para aquela população, mas mantendo aquela floresta, aquele local de vegetação e também os animais vivos, ali conseguindo resistir e chegando para as gerações futuras. A gente vai agora verificar as categorias desses dois grupos. Temos então as unidades de conservação, que vai ser a que foi criada pela lei SNUC de 2000, que vai ser dividida em duas. Eu vou ter então as de proteção integral e tenho também as de uso sustentável. Correto? Quais são, então, as de proteção integral? Eu vou ter 5 nessa categoria. Vão ser estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, que pode ser parque estadual ou parque municipal, dependendo de qual esfera administrativa está à frente dessa unidade de conservação. Ainda temos o monumento natural e também o refúgio da vida silvestre. Já as de uso sustentável são mais. Nós vamos ter, então, 7 categorias, começando pela área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, que pode ser floresta estadual ou floresta municipal, reserva de fauna, ainda reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista,
a área de proteção ambiental, as APAs, que são as mais comuns, que a gente acaba mais ouvindo, e também as reservas particular, a reserva particular de patrimônio natural. Então, a gente tem 12 categorias, né, divididas entre proteção integral e uso sustentável, que vai cada uma ter uma sua característica e um objetivo. E a gente vai agora assistir a um vídeo que traz justamente qual é o principal objetivo de cada uma dessas categorias. Acompanhem. O Brasil é um dos países mais ricos em biodiversidade do planeta. Mas como protegemos tudo isso? A resposta está nas unidades de conservação, áreas protegidas por lei para garantir o futuro da nossa natureza. Nas unidades de proteção integral, o foco é preservar ao máximo, o acesso é limitado e o uso dos recursos proibido. Os parques nacionais protegem a biodiversidade e permitem o turismo controlado, como trilhas e observação da natureza. As estações ecológicas são verdadeiros laboratórios naturais. Só pesquisadores podem entrar. Nos refúgios da vida silvestre, o objetivo é proteger espécies ameaçadas. O acesso é restrito e monitorado. Os monumentos naturais conservam formações únicas da natureza, como cavernas, cânions e cachoeiras. E as reservas biológicas são áreas completamente fechadas ao público. Só pesquisa científica é permitida. Já nas unidades de uso sustentável, o objetivo é conservar, permitindo o uso responsável dos recursos naturais. Áreas de proteção ambiental permitem moradia e atividades econômicas com regras claras de preservação. As reservas extrativistas são espaços onde comunidades vivem da floresta, pescando, colhendo e cuidando do que a natureza oferece. Nas florestas nacionais, é possível fazer manejo florestal sustentável, com replantio e proteção da fauna. Reservas de desenvolvimento sustentável abrigam populações tradicionais que vivem em harmonia com o ambiente. Áreas de relevante interesse ecológico protegem ecossistemas sensíveis, como nascentes ou restingas. Sítios Ramsar são áreas úmidas reconhecidas mundialmente pela importância ecológica. E os parques naturais municipais são espaços urbanos que combinam conservação com lazer e educação ambiental. Essas áreas garantem água limpa, protegem espécies, ajudam no clima e mantêm a vida pulsando, para hoje e para o futuro. As unidades de conservação são um verdadeiro tesouro verde, e protegê-las é garantir a nossa própria existência. A gente vai agora analisar um site que traz a informação das unidades de conservação no Brasil, mas a gente vai dar mais destaque à região da Amazônia. Então acompanha. Olha só, eu tenho aqui painel unidades de conservação brasileiras. Eu tenho aqui na parte superior a informação do tamanho da área das unidades de conservação em cada um dos biomas: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa. Também tenho a informação de quantas estão dentro da área continental e quantas existem dentro do bioma marinho, mas a gente vai aqui prestar mais atenção aqui nessa parte inferior. Vocês já estão vendo aqui o mapa, do bioma que está em destaque, que seria a Amazônia. Temos acima do mapa a informação da quantidade de hectares de área total protegida, que é pouco mais de 122 milhões de hectares. Temos aí também essa mesma informação em quilômetros quadrados, então 1.221.602 quilômetros quadrados de área continental protegida na Amazônia. E eu ainda tenho aqui a informação que neste bioma são 394 unidades de conservação. E aí eu posso então começar a manipular esse mapa. Eu quero saber quantas no bioma da Amazônia existem de proteção integral. Então eu vou selecionar a proteção integral, ele vai carregar os dados e a gente vai descobrir que existem 116 unidades de conservação de proteção integral dentro da Amazônia. E de uso sustentável, quantas será que existem?
a gente tem a informação que vai ter mais. Vão ser 278 unidades de conservação de uso sustentável. Dessas de uso sustentável, é interessante a gente ver quantas têm o plano de manejo. Lembra que elas precisam ter um plano de manejo para poder verificar como é que vai ser feita essa extração e a comercialização desse recurso. E a gente tem informação de que mais da metade, olha lá, 188 unidades de conservação da Amazônia de uso sustentável não possuem um plano de manejo. E aí a gente ainda tem 90 que estão dentro, né, da toda a formalidade exigida para a criação de plano de manejo. A gente pode também verificar na questão das esferas. Vocês lembram a esfera administrativa, estadual, federal e municipal? Então, olha só, eu posso escolher aqui em cima, eu quero saber na questão da Amazônia, quantas esferas, quantas unidades de conservação da esfera administrativa estadual existem. Olha só, 112. Agora eu quero saber, não mais da estadual, mas sim da federal. Quantas que o governo federal acaba, né, administrando? E a gente consegue observar, então, aqui a informação ao lado, de 278. Será? Eu acho que ele não carregou. Agora, ó, 147. Agora que ele carregou o número. E por último, a gente pode ainda visualizar a municipal. Quantas unidades de conservação a nível municipal nós temos na região, no bioma da Amazônia? Nós vamos ter, então, cerca de 19, apenas 19. E aí, caso vocês queiram, vocês podem jogar lá no buscador justamente o nome do site, Painel Unidades de Conservação Brasileiras, e descobrir, porque vocês também podem analisar pela unidade de conservação. Então, vamos ver aqui alguma área de proteção ambiental Tarumã Ponta Negra. Ele vai fazer toda, né, o carregamento dos dados dessa unidade de conservação e vai apresentar para vocês o que seria, então, o tamanho, a esfera administrativa que toma aí a questão. Olha só, para vocês, a unidade de conservação, a esfera administrativa é municipal, ela é de uso sustentável, né, e ela não tem um plano de manejo. A gente vai agora continuar a nossa aula falando da importância das unidades de conservação no estado do Amazonas. Quais são, então, as principais importâncias? Primeiro, a gente tem a preservação da biodiversidade. Então, com a instituição da unidade de conservação, é possível preservar a natureza, seja fauna, seja flora. Ainda é possível regular o clima global, porque a floresta amazônica ela acaba absorvendo mais gás carbônico, que é justamente ele que acaba um dos gases do efeito estufa, então ele pode ajudar a manter a temperatura regulada. Temos na sequência a proteção de recursos hídricos, né? A Amazônia vai concentrar grande parte dos recursos hídricos do nosso país. Então, quanto melhor ela estiver preservada, mais a qualidade da água será boa. Ainda, benefícios sociais e econômicos, como desenvolvimento das atividades de turismo, criação de renda para essa população dentro das unidades de uso sustentável, por exemplo. E, por fim, temos ainda o desenvolvimento de pesquisas científicas e educação ambiental. Então, isso que eu tinha para apresentar para vocês quanto à unidade de conservação, trocamos o tema para corredores ecológicos. Os corredores ecológicos, eles são faixas de vegetação natural que conectam áreas protegidas como parques e reservas. Então, existem duas áreas, pelo menos, de unidade de conservação, e ele vai fazer com que essas unidades estejam ligadas uma à outra. Isso faz com que os animais possam circular com mais segurança, principalmente nas áreas de cidade, que eles troquem os genes, ou seja, se reproduzam e também encontrem mais alimento e abrigo. Isso faz com que áreas degradadas possam ser restauradas, mantém os ecossistemas vivos e funcionando como uma ponte verde entre fragmentos da natureza. Então, olha a importância, né, do corredor ecológico. Os corredores ecológicos conectam os fragmentos de áreas naturais ou seminaturais. Nessa imagem aqui, eu tenho, então, aqui, ó, uma unidade de conservação e eu tenho outra unidade de conservação. Se não existisse esse corredor ecológico,
né, não haveria deslocamento de animais, não haveria dispersão de sementes, não aconteceria esse fluxo genético, ou seja, a reprodução entre mais espécies, e também não haveria o aumento da cobertura vegetal. Então é muito importante esses corredores ecológicos justamente pela possibilidade, né, de preservação, de conservação e pela manutenção das espécies animais e vegetais que a gente tem nessa área. Ok? E a gente segue falando de um exemplo, que é o corredor ecológico urbano do Igarapé do Mindu. Manaus é uma cidade que cresce no meio da floresta e, por isso, preservar o verde dentro de uma área urbana é um grande desafio. Foi com esse intuito que foi criado o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu, que ele vai seguir praticamente o trajeto do Igarapé do Mindu. Ele recorta áreas urbanas remanescentes, florestais, ou seja, pequenos fragmentos da floresta, né, estão ao longo da cidade de Manaus. E o Igarapé do Mindu, o Corredor Ecológico do Igarapé do Mindu, vai juntar, vai unir esses fragmentos que estão presentes desde o Parque 10 de Novembro, esse bairro, até os bairros da Zona Leste de Manaus. Quais são, então, os principais objetivos que a gente vai ter? A gente vai ter conectar os fragmentos florestais, isso porque as áreas não vão ficar isoladas e aí eles podem acabar crescendo dentro da cidade. Ainda preservar espécies nativas, como os da imagem que vocês estão observando. Esse é o sauim de coleira. É uma espécie endêmica que só existe aqui na cidade de Manaus. Então, é necessário ter um ambiente que ele possa estar em segurança. Depois, a gente tem ainda melhorar a qualidade ambiental, porque ele ajuda a manter um clima mais ameno e também na limpeza da água. E, por último, promover educação ambiental. Isso porque mostrando que é possível viver na cidade respeitando a natureza. Então, o corredor ecológico é, né, um dos grandes exemplos para a cidade de Manaus. E que tal a gente conhecer mais a fundo este corredor ecológico? A gente vai agora analisar um vídeo que traz para a gente imagens aéreas de todo o percurso que tem o Igarapé dentro do corredor ecológico. Olha só. Vamos assistir então esse vídeo que mostra uma das iniciativas mais importantes de conservação urbana em Manaus. Vai iniciar a sua jornada no Parque das Nascentes, no bairro Cidade de Deus, na zona leste de Manaus. Agora vocês estão observando que a imagem parou, porque eu quero que vocês analisem aí essa grande mancha verde que tem no mapa já, nessa imagem. E esses são os fragmentos das florestas ao meio da cidade que vocês conseguem observar. Por isso que a necessidade desse corredor, conectar esses fragmentos a outros espaços. Vamos seguir então. Vocês conseguem observar que a natureza ela vai conseguir resistir dentro da cidade. Manaus, uma das maiores cidades da Amazônia, abriga essa iniciativa de proteção ambiental, que é o Corredor Ecológico Urbano do Igarapé do Mindu. Então, ao sair do ambiente das nascentes, o Mindu vai percorrer, como vocês já estão observando, inúmeros bairros populosos e chega também a conjuntos habitacionais com grandes extensões de áreas verdes, para moradores e a população em geral usufruir, desfrutar desses espaços com maior interação na natureza. Agora o que eu quero que vocês observem é o seguinte: a expansão da urbanização da população ela é tão grande na cidade de Manaus que em pequenos pedaços já não existe mais essa vegetação, né, como vocês já estão observando aí e vão continuar agora a observar no restante da sequência da imagem, que esses corredores, né, esses fragmentos da floresta, eles estão cada vez mais isolados. Então, o corredor ecológico ele vai ligar essas áreas, ajudando a preservar os animais e também as plantas. Tá? E aí vocês conseguem observar agora, nesse momento, que existe um pequeno verde. Esse verde aí é o que se manteve das matas ciliares, aquelas matas que ficam próximas às margens dos cursos d'água. E ainda esse corredor foi criado no ano de 2007, com a missão de conectar esses fragmentos florestais urbanos ao longo do Igarapé do Mindu, que é um dos principais cursos de água da cidade. Aí, novamente, eu tenho uma parada, né, para vocês observarem o seguinte: nessa extensão, praticamente não existe mais vegetação. Então, o poder público teve que intervir para poder continuar mantendo esse corredor. Então, espaços
para a sociedade utilizar como espaços de lazer e para a educação ambiental foram criados. Na parte mais inferior da imagem, vocês conseguem observar o mais colorido. É justamente a criação de um parque, o Parque dos Gigantes, na cidade de Manaus, para que a população tenha um espaço de lazer, mas que ao mesmo tempo essa área continue preservada. Então, a grande importância da vegetação urbana está no auxílio das espécies ameaçadas, como é o caso que eu já apresentei para vocês do sauíno de coleira. Então, além da fauna, da flora, esse corredor melhora a qualidade ambiental da cidade, sendo então a melhoria do ar, da água e da temperatura. Promove também esses espaços que eu já trouxe para vocês de lazer sustentáveis e também de educação ambiental. A gente também tem espaços como os conjuntos habitacionais do Vilar Câmara e o Tiradentes, que eles vão ter maiores áreas verdes integradas ao ambiente urbano. E aí a gente conseguiu observar também que ao longo desse trajeto o corredor vai ter áreas mais preservadas, como a reserva particular da Ronda, que contribui para um ambiente mais equilibrado. Então é importante que a gente verifique como esse corredor ecológico pode trazer a possibilidade de, dentro da cidade, a gente conseguir preservar e conservar a floresta, sendo então um exemplo real de como a natureza e a cidade podem coexistir desde que haja planejamento, né, também haja planejamento, respeito e a consciência ambiental. E aí a gente vai se aproximando do finzinho do nosso vídeo, né, que ele vai terminando aí na altura da Darcy Vargas, o corredor do Igarapé, do Mindu, a Efigênio Salles com a Darcy Vargas. Então, a gente vai continuar agora falando, né, do que acontece, quais são os desafios que esse corredor ecológico enfrenta. A gente verifica a pressão urbana, vocês verificaram que cada vez mais a população, a ocupação urbana está indo em direção a essas áreas de vegetação, a poluição do Igarapé, quanto mais pessoas vivem nessas áreas, esse Igarapé acaba recebendo maior número de rejeitos, de resíduos sólidos. E, por consequência, também ocorre a fragmentação dessas áreas, ou seja, pode ocorrer aí o isolamento de uma área ou outra florestal. Ok? E vamos agora para a última parte com o zoneamento ecológico, que é a ZEE. Nesse caso, ela tem a finalidade principal de organizar o uso e a ocupação do território de maneira racional e sustentável. Entre seus principais objetivos vão se destacar uma LC, uma ferramenta de planejamento territorial, levar em consideração a capacidade de suporte dos ecossistemas e ainda também esse zoneamento ele foi criado pelo decreto de 4.297 no ano de 2002. Aí sim, agora que eu tenho os 4 objetivos para vocês do ZEE, que é proteger a água, o solo e a biodiversidade, evitar desastres ambientais como enchentes e deslizamentos, a melhora na qualidade de vida das pessoas e também planejar obras e atividades com responsabilidade. O ZEE ele vai atuar como uma ferramenta estratégica para alcançar o desenvolvimento sustentável, promovendo o equilíbrio entre o crescimento econômico, justiça social e também a proteção ambiental. A gente vai falar agora de um exemplo aqui na Amazônia, que é a Macro ZEE da Amazônia Legal. Ele acaba sendo, então, um exemplo robusto da aplicação do ZEE em larga escala territorial. A Amazônia é cheia de riquezas naturais, mas também enfrenta pressão por desmatamentos e conflitos de terra. Então, a gente verifica que acaba sendo a ZEE um instrumento, né, um instrumento para poder se ter o planejamento, a orientação de desenvolvimento da região da Amazônia de forma sustentável. Aí respeita a sua diversidade ecológica, social e econômica. No caso da Macro ZEE da Amazônia Legal, são 9 estados, né, que fazem parte: Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Tocantins e os estados do Mato Grosso e Maranhão. E aí eles vão definir essas áreas aonde deve conservar, aonde se pode haver uma produção agrícola, em que local é melhor para as pessoas terem a sua vida, ou seja, construir sua moradia. Então ele é um plano, a Macro ZEE é um plano que valoriza a floresta em pé e combate a desigualdade, tá? Porque vai ter tanta população morando lá, quanto então o desenvolvimento de alguma atividade econômica.
Esses, então, foram os nossos informes da nossa aula de hoje. Verificamos o que é a unidade de conservação e a sua importância, os corredores ecológicos que vão conectar essas áreas, possibilitando, né, a circulação das espécies e ainda a preservação da natureza. E um exemplo, a ZEE, como é que ela pode, então, esse mapeamento dessa área, através do governo, analisando o solo, a água, o ar daquela região, definir em que áreas seriam melhor o desenvolvimento de cada uma, para moradia, para o desenvolvimento econômico ou ainda um espaço de lazer. Finalizamos aqui mais uma aula de geografia.